palavra do Senhor na carta aos Gálatas. Vamos continuar nossos estudos aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler o verso 16 novamente. Então, a partir do verso 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se procurando ser justificado em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De jeito nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Pois pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para te louvarmos e meditarmos na Sagrada Escritura. Que o teu Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Sagrada Letra. Fala aos nossos corações, que o teu poder se manifeste para nos convencer da tua verdade e que a tua verdade nos transforme para sermos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Que em tudo o teu santo nome seja glorificado, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós voltamos aqui no verso 16, porque essa verdade aqui precisa ficar bem frisada e tomar conta do nosso coração. Quando Paulo diz aqui, sabemos, no final, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E aqui então é formada a doutrina bíblica da justificação somente pela fé, somente em Cristo Jesus. E a gente já estudou bastante sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos definir justificação assim, é um termo legal que se refere à posição de uma pessoa perante o tribunal de justiça de Deus. A fim de ser declarado justo diante de Deus, eu preciso ser perfeito. Mas aí vem a pergunta: quem é perfeito? Eu não sou. Alguém aqui é? Nós não somos perfeitos. E então, como eu posso me justificar diante de Deus? E essa é a pergunta que somente aqui a doutrina da justificação pode responder. Nós somos justificados pela fé. Imagina, queridos, entre tantas questões que podem surgir no nosso coração, surge a pergunta: como que eu posso ser aceito por Deus? Quando muitas vezes nem nós nos aceitamos. Como que nós podemos ser aceitos por Deus? E esta então é uma questão que foi muito debatida durante a Reforma, quando foi levantada a questão da justificação pela fé contra a doutrina da justificação pela fé e mais as obras. E então Lutero afirmou o seguinte: se a doutrina da justificação for perdida, toda a doutrina cristã estará perdida, que toda a doutrina cristã de salvação se apoia sobre este fato, que nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, queridos, a maioria dos cristãos não se importam e não procuram conhecer esta preciosa doutrina da justificação pela fé.
Contudo, não há verdadeiro cristianismo sem a doutrina da justificação pela fé. Um escritor muito conhecido, J.I. Packer, ele disse o seguinte: a doutrina da justificação pela fé é como o Atlas. Atlas é aquele personagem que carrega o mundo nos seus ombros, ok? Lembra disso? Então, J.I. Packer disse: a doutrina da justificação pela fé é como o Atlas, carrega o mundo em seus ombros. Assim, a doutrina da justificação carrega todo o conhecimento evangélico da graça salvadora. E Parker ainda continua e ele diz o seguinte: quando os protestantes deixam o pensamento da justificação evadir de suas mentes, o verdadeiro conhecimento da salvação vai embora com ele, e não será restaurado até que a verdade da justificação esteja de volta no seu devido lugar. Quando o Atlas cai, tudo o que sustentava sobre os seus ombros cai também. Então, o que ele está dizendo aqui: se cair a doutrina da justificação pela fé, cai toda a doutrina bíblica a respeito da salvação. Então veja, queridos, a justificação é crucial para o cristianismo, e mais ainda para cada um de nós que nos declaramos cristãos. Então, a gente tem que entender que é de suma importância a gente entrar de uma forma correta no nosso relacionamento com Deus. E aí, mais uma vez a pergunta: como pode um Deus justo aceitar um indivíduo tão injusto como eu? E aí vem a resposta bíblica, de aqui Gálatas 2,16. E ele começa dizendo como nós não podemos ser aceitos, como nós não podemos ser justificados. E ele diz: pelas obras da lei, ninguém será justificado. E é interessante, queridos, quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos perceber que isto já era algo muito claro no Velho Testamento. No Salmo 143, versos 1 e 2, esse salmo mostra Davi sendo perseguido pelos seus inimigos, e ao mesmo tempo que ele sente toda a pressão dos seus inimigos, ele sente também uma pressão interna da sua culpa diante de Deus. Ele sabe que ele não é perfeito, ele sabe que ele não é justo, e então ele pede que Deus o liberte, mesmo sabendo que realmente ele é digno de julgamento divino. Mas ele pede que Deus o liberte daquela situação. Veja como ele diz, Salmo 143, versos 1 e 2: Senhor, ouve a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me conforme a tua fidelidade e justiça, e não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Então veja, queridos, Davi está apelando aqui a Deus por salvação, mas a base do seu apelo não é a sua própria justiça, mas é a justiça de Deus. Davi pede que Deus venha ao seu socorro, não porque ele era um homem reto, um homem justo, mas porque ele sabia que Deus é um Deus justo, que pode justificar. No verso 11 do Salmo 143, Davi diz assim: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, livra-me da tribulação, por amor da tua justiça. Veja, de momento algum, Davi pede para que Deus olhe para ele, porque ele sabe que ele era digno de condenação diante de Deus, mas ele faz um apelo à justiça de Deus. Então veja, queridos, ninguém pode se acertar com Deus obedecendo às obras da lei, porque ninguém é justo diante de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, sim, Ele é o justo, e Ele então tem este poder, por causa do seu querer, da sua vontade, do seu propósito eterno. Ele tem o poder de nos tornar retos diante de Deus, e desta forma o Senhor age sobre nossas vidas. Então, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo,
Presta atenção nisso, queridos, que coisa maravilhosa. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, Deus nos trata como se nós fôssemos tão justos quanto é o Senhor Jesus Cristo. E por que Deus faz isso? Porque Deus acredita em nosso favor toda a justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê injustos, mas Ele vê a justiça de Cristo sobre nossas vidas. O termo bíblico é que Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós, de modo que tudo aquilo que Jesus fez por meio da cruz e do túmulo vazio, conta a nosso favor. Essa doutrina, então, da justiça imputada é tão importante que nós precisamos realmente procurar entender, e é por isso que a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando sobre ela. Calvino escreveu o seguinte: é inteiramente por meio da intervenção da justiça de Cristo que obtemos a justificação diante de Deus. Isto equivale a afirmar que o homem não é apenas em si mesmo, mas que a justiça de Cristo lhe é comunicada por imputação, embora seja estritamente merecedor de punição. Olha só, nós somos merecedores de punição, mas aprove a Deus imputar sobre nós a justiça de Cristo. No breve catecismo de Westminster, na resposta da pergunta 33, define justificação desta forma: um ato da livre graça de Deus, por meio da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé. No catecismo de Heidelberg, a pergunta número 60 é assim: de que maneira é justo diante de Deus? E a resposta é essa: somente pela verdadeira fé em Jesus. De tal modo que, ainda que a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, não havendo guardado nenhum deles, e estando sempre inclinado a todo mal, sem merecimento algum, exclusivamente por sua graça, Deus me perdoa e me concede a perfeita expiação, a justiça e a santidade de Cristo, como se não tivesse cometido pecado algum, como se eu mesmo houvesse cumprido a obediência que Cristo cumpriu por mim, desde que abracei tais graças e benefícios com verdadeira fé. Deu para entender, queridos? Então veja, quando a gente olha para tudo isto e fala que Deus nos olha como olha para Cristo, e que Deus nos vê completamente justos, surge a pergunta: a doutrina da justificação pela fé não é um grande problema? Porque se por sua livre graça Deus já nos declarou justos, por que eu tenho que me preocupar com a minha vida? Por que eu tenho que me preocupar com as minhas atitudes, com as minhas ações? Por que eu preciso procurar ser uma pessoa melhor, se Deus já me declarou justo? Na volta de Cristo, o sangue de Cristo está sobre mim, eu vou para o céu de qualquer forma, o meu nome já está escrito no livro da vida. Por que eu preciso me preocupar? E aí parece que a doutrina da justificação pela fé é um pouco irresponsável, e é por isso que ela é tanto rebatida em muitas vezes, né? E então se afirma que não só a justiça imputada pela fé em Cristo, mas nós precisamos fazer alguma coisa para realmente sermos salvos, porque parece que a doutrina da justificação pela fé é como uma loteria espiritual, né? No meio de milhões e milhões de pessoas, Deus escolhe você e diz: pronto, você está salvo, você está justificado, você é justo perante os meus olhos.
Parece uma loteria, espiritual. Mas na verdade, queridos, a gente precisa entender que Deus sim nos dá essa retidão de graça, mas nós precisamos nos voltar para Deus. Vamos entender, a justificação pela fé, ela faz parte de um conjunto de doutrinas, que é a doutrina da salvação. Então, juntamente com a justificação, existe a doutrina da regeneração e a doutrina da santificação, que estão intimamente ligadas e acontecem ao mesmo tempo. Vamos entender isso aqui. A primeira coisa que Deus faz antes de nos justificar, ou se é que a gente pode pôr uma ordem, porque ela acontece ao mesmo tempo, é a doutrina da regeneração. A doutrina da regeneração nos ensina que Deus, mediante o poder do seu Espírito Santo, recria o homem para uma nova vida em Cristo Jesus, que é o novo nascimento. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo vem e recria o homem como uma nova criatura para andar em novidade de vida. Ao mesmo tempo que Deus recria este homem, então Ele justifica este homem. Ok? Então Deus dá um veredito judicial e definitivo: esta pessoa é justa aos meus olhos. E no mesmo instante se dá início à doutrina aqui da santificação, onde o Espírito Santo inicia a transformação que leva a pessoa regenerada e justificada, cheia de gratidão. Esta pessoa, através do poder capacitador do Espírito Santo, começa a lutar contra os seus próprios pecados e a frutificar em boas obras para a glória de Deus. Qual é a base bíblica para isso que nós estamos falando aqui, que regeneração, justificação e santificação acontecem ao mesmo tempo? Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou para um novo nascimento, para ser uma nova criatura em Cristo. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Vê que está tudo no passado. Tudo isto aconteceu ao mesmo tempo. Deus predestina uma pessoa, elege uma pessoa para a salvação. E quando Ele faz isso, Ele chama esta pessoa para a regeneração, para uma nova vida. Nesse mesmo instante Ele justifica esta pessoa. E nesse mesmo instante Ele começa a santificar esta pessoa. Deu para entender isso, queridos? E diante disso nós vamos entender o que Tiago diz, que parece que Tiago e Paulo entram em choque. Porque Tiago diz assim no capítulo 2, verso 24: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que as obras demonstram o caráter genuíno da fé que justifica. Que uma pessoa justificada é uma pessoa regenerada, é uma pessoa que está em processo de santificação, e por causa disto, esta pessoa apresenta obras. E é o que Tiago diz: você tem fé? Mostre através das tuas obras a tua fé.
Entendeu isso, queridos? Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas trabalham juntas. E Paulo, ele também vai entrar nessa questão, lá no verso 17, quando ele diz: mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Lembra que lá no verso 15, ele fala dos gentios pecadores, ele fala nós judeus e os gentios pecadores, né? Quando essa expressão é usada, gentios pecadores, não estava se referindo que os gentios eram pessoas imorais, mas está dizendo que eles viviam fora dos limites da lei de Deus. Eles eram pecadores por não guardar a lei. Então, de acordo com os judaizantes, era necessário, que os gentios começassem a observar a lei, para deixarem de ser pecadores. E aí então surge a grande questão da perseguição para Paulo, e também a pressão sobre Pedro, porque os judaizantes olhavam a forma de Paulo e de Pedro viver, e acharam que eles haviam se tornado pessoas fora da lei, pessoas que não viviam mais debaixo da lei, pessoas que não viviam mais como judeus. Então veja, os hábitos deles passaram a ser como os atos dos gentios. Vamos entender isso aqui. Eles não estavam mais vivendo como judeus, mas de acordo com os judaizantes, eles estavam vivendo como gentios. Por quê? Porque antes eles guardavam a lei em todos os seus detalhes, mas agora o que eles estavam fazendo? Eles comiam alimentos que eram considerados impuros pelos judeus e se assentavam à mesa com gentios não circuncidados. Então vem a acusação sobre eles, que eles estavam fazendo de Jesus um servo do pecado, porque todos aqueles que criam em Jesus deixavam de observar a lei, porque criam na justificação pela fé. Então veja, tanto Paulo quanto Pedro, que haviam buscado a justificação pela fé em Cristo, o que eles fizeram? Eles desistiram da lei. Entenda isto, queridos, não vão fazer confusão aqui. Eles desistiram da lei como forma de se acertar com Deus, de se justificar diante de Deus. Antes eles eram observadores da lei, mas agora, como os pagãos, eles não estavam mais observando a lei. Então, quando os judaizantes viram tudo isto, eles falaram que Pedro e Paulo, eles estavam vivendo como pecadores gentios, e chegaram então à conclusão que Cristo era um ministro do pecado. Se Paulo e Pedro eram culpados dessa acusação, então os gentios também eram, porque todos eles haviam chegado a Cristo e não observavam mais a lei. Então eles eram acusados de serem pecadores. E se alguém precisava tomar uma atitude, então eram esses judaizantes, né? Falaram, não, vamos consertar essa história aí, porque Jesus estragou tudo. É isso que está acontecendo aqui em Gálatas, queridos. Agora, um fato: todos nós somos pecadores. Quando os judaizantes diziam, eles são pecadores, eles estavam certos, porque todos nós somos pecadores. Infelizmente, hoje a gente olha para a igreja e vê que essa acusação às vezes faz muito sentido, né? Mas a verdade, queridos, é que todos nós somos pecadores, mas somos justificados diante de Deus. Lutero disse o seguinte:
Um cristão não é alguém que não tem pecado ou não sente pecado. Ele é alguém a quem, por causa de sua fé em Cristo, Deus não imputa o seu pecado. Então, essa é a diferença crucial aqui. Os cristãos são pecadores, mas os seus pecados não contam contra ele, porque Deus perdoa e Deus justifica. Mas aí, queridos, vem a outra questão. Todos nós somos pecadores. O apóstolo João chega a dizer: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas João enfatiza também: aquele que vive na prática do pecado, esse não é de Deus. Então veja, você escorregar em um determinado momento da sua vida e pecar contra Deus, entenda isto, é normal, porque somos pecadores. Agora, aquele que peca hoje e amanhã peca de novo e depois peca de novo, o mesmo pecado, esse está vivendo na prática do pecado. E aí a Bíblia diz: este não pertence a Deus. Entendeu? Dá para entender isso, queridos? Porque muitas vezes as pessoas dizem: nós somos pecadores mesmo, não tem jeito, não posso fazer nada. E não é verdade isto. Nós estamos sujeitos a pecar, por causa da nossa natureza, nós somos sujeitos ao pecado. Mas o cristão verdadeiro, quando peca, ele se arrepende e abandona aquele pecado. Ele não vive na prática do pecado, ele não se auto-justifica. Ainda que eu sei que Deus me declara justo, eu sofro com o meu pecado, eu me entristeço com o meu pecado, eu fico agoniado com o meu pecado, e eu busco a Deus e me arrependo do meu pecado, e busco abandonar aquele pecado, porque o Espírito de Deus está fazendo a obra da santificação no meu coração. O verdadeiro cristão não se acomoda no pecado. Somos pecadores? Somos. Deus não imputa o pecado sobre nós? Não, Deus não imputa esse pecado. Mas nós lutamos contra o pecado. Então somente Ele poderia expiar os nossos pecados e oferecer a sua vida no nosso lugar. Então o que as Escrituras afirmam, querido, é que o cristão foi crucificado com Cristo. E o tempo, você vê, está no passado. Nós fomos crucificados. Paulo não diz: agora que eu creio, eu estou sendo crucificado. Quando você crê, você será crucificado. A Bíblia diz: fui. Está no passado. Eu fui crucificado com Cristo. Isto é uma realidade, queridos. Isso de fato é algo real, é algo que verdadeiramente aconteceu, como se nós tivéssemos sido pregados naquela mesma cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa experiência de vida cristã é uma realidade que se baseia no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Alguém disse assim: Paulo não tem em vista apenas sua vida interior, mas toda a sua pessoa e história, que agora foi manifestamente tomada pela cruz e ressurreição de Cristo. Essa surpreendente verdade de que o cristão foi crucificado com Cristo, ela repousa numa das mais lindas também doutrinas bíblicas, que é a união do crente com Cristo. John Murray, ele chamou a união com Cristo de a verdade central de toda a doutrina da salvação. Toda a doutrina
da união com Cristo está no Novo Testamento, e repetidamente as Escrituras ensinam que o cristão está em Cristo. O cristão está unido com Cristo, e essa é a maneira pela qual nós recebemos todos os benefícios de Cristo. Porque nós cremos em Cristo, nós estamos unidos com o Senhor Jesus. E quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, então nós estamos em Cristo. E a nossa união com Cristo se torna uma realidade espiritual. Veja, Lutero disse o seguinte: pela fé você está tão cimentado a Cristo, que Ele e você são como uma pessoa, que não pode ser separada, mas permanece ligada para sempre. E a razão pela qual a união com Cristo é uma doutrina tão maravilhosa, é que uma vez que nós estamos unidos a Cristo pela fé, então tudo que Cristo fez se torna algo que nós mesmos fizemos. Entende isto? Tudo que Cristo fez, Deus olha como se você estivesse fazendo. É como que se nós tivéssemos vivido a vida perfeita que Jesus viveu. É como se nós tivéssemos morrido a morte dolorosa que Ele sofreu. É como se nós tivéssemos sido sepultados com Ele em seu túmulo, e então ressuscitados no terceiro dia e subido aos céus. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6. Veja, Deus nos liga aos eventos da vida de Cristo, para que esses eventos se tornem parte da nossa vida. A história de Jesus, a história da cruz, a história do túmulo vazio, se torna a nossa própria história. Entende isso, queridos? Não é algo que aconteceu com Jesus lá no passado e que a gente simplesmente crê, mas é algo que, porque a gente crê, é a nossa própria história. Então veja, a única maneira de conseguir o que Cristo tem para oferecer é estarmos unidos com Ele por meio da fé. Calvino disse o seguinte: devemos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós e estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil e de nenhum valor para nós. O que Jesus fez só tem valor para nós se nós estivermos unidos com o Senhor Jesus. E uma vez que nós estamos unidos com Ele, nós recebemos tudo o que Ele tem para oferecer, principalmente a sua justiça. Quando nós estamos em Cristo, Deus nos considera justos como seu próprio Filho, porque somos justos ao sermos unidos com Cristo Jesus. Veja, Deus não olha para você através de Jesus. Deus olha você unido com Jesus. É diferente, não é? Porque um dia alguém disse o seguinte: Jesus é como os óculos de Deus. Então, através de Jesus, Deus nos vê santo. Mas não é através, é unido. Porque nós estamos unidos com Jesus. Porque Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Porque a sua palavra permanece em nós, nós estamos unidos com Ele. E então Deus nos vê unidos com Cristo, e então imputa a nós todos os benefícios do Senhor Jesus Cristo. Então, para Deus, real e verdadeiramente nós fomos pregados na cruz com Cristo. Foi na cruz que a lei executou a sua pena de morte contra nós. E agora, no que diz respeito à lei, então nós estamos mortos e a lei não pode fazer mais nada por nós. Agora nós podemos viver para Cristo, porque nós não dependemos mais da lei. Nós estamos mortos para a lei. Estamos mortos para o pecado, como Paulo afirma lá em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Morremos para a lei,
morremos para o pecado, como nós vamos ver aqui ainda em Gálatas capítulo 6, fomos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós. Isso nos leva a pensar, queridos, que é como se nós tivéssemos deixado de viver. Veja, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. O que Paulo está dizendo é tipo assim: já não tenho mais vida própria. A vida que eu tenho é a vida que Deus oferece e coloca dentro de mim, por meio da minha união com Cristo Jesus. Isto é algo muito grandioso, porque, queridos, nós vivemos uma época de puro egoísmo. As pessoas são obcecadas por si próprias, né? Hoje se fala muito em que? Autoestima, autoaperfeiçoamento, autorrealização, autoindulgência e tantos outros autos quanto você quiser pôr aqui. E nesse tempo de um egoísmo tão grande, de tanto egocentrismo, a Bíblia anuncia a morte do eu, dizendo: não sou mais eu quem vive. O cristão entende, queridos, que o mundo não gira em torno dele. Nós não somos mais dominados por pensamentos do nosso próprio prazer e prestígio. Se de fato eu tenho uma vida, tão somente é a vida de Cristo que vive em mim. Agora, isso não significa um suicídio mental e espiritual. Vamos entender aqui. Porque nós temos sim uma existência física normal. Nós pensamos, nós sentimos. E é isso que Paulo diz: essa vida que agora vivo no corpo, eu tenho uma vida. Ok? Eu não deixei de existir. Eu existo. Mas o que a Bíblia diz aqui? Uma vez que o viver que eu tenho, e eu tenho então um ego, mas eu entendo que o único eu que eu realmente tenho e valorizo é aquele que está unido com o Senhor Jesus pela fé, que não pensa mais em termos carnais, que não segue mais os impulsos da sua própria carne. Paulo diz: a minha vida é a vida de Cristo. Cristo vive em mim, e a vida que vivo pela fé no Filho de Deus. Veja, não é mais uma vida comum, é uma vida de fé no Filho de Deus. E este é o mistério maravilhoso da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Calvino disse que o cristão não vive por sua própria vida, mas é animado pelo poder secreto de Cristo, para que possa dizer que Cristo vive e cresce nele. Henry Scougal, ele disse assim: é a vida de Deus na alma do homem. Veja, não é mais a nossa vida egoísta, mas é a vida de Deus em nós. Então, isso significa que ao tornarmos cristão, é a melhor maneira de nós realmente descobrirmos a nossa identidade. A união com Cristo, queridos, fornece a resposta a uma pergunta que nós fizemos lá no início. Se Deus justifica pessoas, mas por que eu preciso ser bom? A justificação somente pela fé deixa de ser uma doutrina perigosa e não encoraja as pessoas ao pecado, como Paulo diz, de modo nenhum, porque essa doutrina da justificação pela fé, ela não promove o pecado, muito pelo contrário, ela promove a nossa união com Cristo. E quando nós estamos em Cristo,
nós nos tornamos novas pessoas, somos novas criaturas. Nós não somos somente justificados pela fé, mas nós temos uma vida de fé. Pela fé, nós estamos no Cristo crucificado. Pela mesma fé, Cristo vive em nós. E uma vez que Cristo vive em nós, nós não vivemos no pecado. Nós vivemos em Cristo, vivemos para Cristo, vivemos por meio de Cristo e vivemos para a glória de Deus. Essa é a vida cristã, a vida após a morte. Nós somos crucificados com Cristo, mortos tanto para a lei quanto para nós mesmos. E quando nós estamos unidos com Cristo pela fé, nós entendemos que a nossa história não termina no túmulo vazio, como a de Jesus não terminou ali no túmulo. Assim como Jesus foi trazido da morte em sua ressurreição, nós também somos ressuscitados dentre os mortos para uma nova vida, a vida que Deus nos concede pelo poder do seu Espírito. Esta vida que é uma resposta de amor a esse grande amor de Deus em nosso favor. Amém, queridos? E é com este ponto que Paulo conclui aqui o seu ensino. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Deixe-me ler as palavras aqui de J. Cresgan. Ele disse o seguinte, que esse é o versículo-chave da carta de Gálatas. Ele expressa o pensamento central da carta. Os judaizantes tentaram suplementar a obra salvífica de Cristo pelo mérito de sua própria obediência à lei. E isso, disse Paulo, é impossível. Cristo fará tudo ou nada. Conquiste sua salvação se a sua obediência à lei for perfeita, ou então confie inteiramente na obra completa de Cristo. Você não pode fazer ambos. Você não pode combinar mérito e graça. Se a justificação, mesmo na menor medida, for pelo mérito humano, então Cristo morreu em vão. E esse é o ponto que Paulo levanta aqui. Quando Cristo disse, está consumado, ele disse, de fato, está consumado. A salvação vem através da obra acabada de Cristo lá na cruz do Calvário e não necessita de nenhum esforço humano, porque Cristo e o esforço humano jamais podem andar juntas. Mas veja aqui, queridos, para a gente finalizar, Paulo considerava um verdadeiro escárnio alguém dizer que precisava fazer algo para poder ser salvo. Uma pessoa afirmar que a salvação depende dela, de Cristo e dela mesma, é fazer como aqueles soldados fizeram com Jesus no dia da crucificação. É desafiar a Cristo. A gente precisa entender que, por si só, a cruz prova que toda a justificação vem pela graça, por meio da fé e não por meio das obras. Se a justiça do Cristo crucificado não for aceita, então a graça de Deus deve ser anulada. Mas disse Paulo, longe de mim anular a graça de Cristo. Longe de mim anular a graça de Cristo. Quando a gente olha para esse plano perfeito de Deus, realizado lá na cruz do Calvário, nós entendemos que o amor de Deus não é um conceito abstrato, mas é uma afeição apaixonada que se expressa por uma ação sacrificial. Para terminar, queridos, quando Lutero estava fazendo um comentário aqui sobre Gálatas, e ele chegou ao final, aqui no verso 21, ele disse o seguinte: trabalhei, esperei e orei para sentir quem me amou e se entregou por mim.
Lutero diz que ele trabalhou a sua vida, o seu coração, a sua mente sobre esta questão, para poder perceber este grande amor de Cristo. Que é algo tão lindo, queridos. Quando Paulo diz, não anulo a graça, ele diz, porque Ele me amou. Veja, Paulo traz de uma forma pessoal. Ele me amou. Ele se entregou por mim. É pessoal. Quando a gente olha para João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E aí Paulo traz isso para o pessoal. Ele me amou. Ele olhou para mim, me amou e se entregou por mim. E é por isso que Lutero diz, eu trabalhei, esperei e orei, porque eu quis trazer isto, eu quis sentir isto dentro de mim, que é algo pessoal, é Deus e eu. Entende isso, queridos? A gente precisa orar sobre isto. A gente precisa levar o nosso coração a ver esta realidade. Ele me amou. Ele se ofereceu na cruz por mim. E é por isso que eu não vivo mais por mim mesmo. É por isso que eu vivo a vida que Ele tem para me dar. Ele é digno disto. Ele é digno que eu renuncie a mim mesmo